o confinamento da domesticação provocou esse comportamento de aceitar a recompensa? A comida? Não. Isso eu não acredito. Vamos lá. A domesticação, essa história do confinamento. A primeira coisa que a domesticação fez, já falamos disso em outra live recente, acho que foi com a Luísa, então desculpe se alguém está repeteco aí a mesma coisa. A primeira coisa que a domesticação fez foi uma seleção muito forte dos animais que não têm muita tendência à liderança. Entendeu? Por quê? Se você lembra, nós estamos lá no começo da domesticação. Por acaso começamos a domesticar esses grandes animais. Esses animais que, por definição, eles são úteis. Os bovinos e os cavalos e outras civilizações, mas vamos ficar com esses dois grandes herbívoros, os bovídeos e os equideus. Eles são úteis para a gente porque são muito maiores do que nós. Né? Se são maiores, são mais fortes, mais rápidos, blá blá. Mas a nossa origem do nosso relacionamento com eles era o quê? Caça e comida. A gente caçava para comermos. E a teoria mais aceita é que, tipo, você caçou alguns e sobraram alguns potrinhos, e algumas pessoas, provavelmente as mulheres e as crianças, ficaram com dó dos potrinhos, aí se estabeleceu um processo de domesticação. Então, provavelmente, nós temos uma longa fase intermediária, onde você tem cavalos mais ou menos selvagens. E, veja, quem que é o alfa na natureza? Quem que deixa mais descendentes na natureza? Toda aquela coisa de garanhão líder. Esse pentelho que a gente estava falando agora. Ele bate em todo mundo, manda em todo mundo. Se a gente pensar no modelo do garanhão, o garanhão, você sabe, ele olha para fora, né? A liderança da manada da égua é para dentro, controlando os outros. E a liderança do garanhão é para fora, procurando predadores e decidindo o destino, o caminho da manada. Mas enfim, esse garanhão mais agressivo, mais dominante, mais alerta, mais tchatchã, é o que deixa mais descendentes na natureza. Esse mesmo garanhão, quando ele nasce nesse início de processo de domesticação, o que ele vai virar, Tiago? Ele nasceu na nossa primitiva cidade humana, um garanhão que é super alfa. Ele questiona a dominância de todo mundo, ele morde, ele dá coice, ele não se deixa montar, ele não deixa nada. O que vai acontecer com ele, Tiago? O que os seus ancestrais e meus ancestrais vão fazer com ele? Matar? Claro, churrasco! Com os bovinos aconteceu a mesma coisa. Os piores animais, os melhores animais na natureza são os piores na domesticação. Até hoje nós temos isso. Aquele tourinho super lá, sempre tem um. Ele fura todas as cercas, rouba a vaca do vizinho, ele é o cara. Na natureza seria ser um sucesso. Na domesticação, ele vira churrasco. Puta que bosta, manda embora, é uma desgraça. Então, a domesticação fez uma longa seleção de não alfas. De animais que gostam de ser hierarquicamente inferiores. Esse é mansinho. Esse é bonzinho. Esse se deixa montar. Esse vai ser o garanhão do nosso rebanho. Jamais ele teria uma chance da natureza. Por isso que as zebras, por todo o horseman natural que já mexeu com zebras, por isso que as zebras são infinitamente mais difíceis de domar. Porque elas nunca tiveram esse processo de seleção. Elas são 10 vezes mais chucras, todos os animais silvestres têm isso, né? São 10 vezes mais chucras do que qualquer cavalo doméstico. Então, voltando à pergunta da colega, a primeira coisa que o processo de domesticação fez, mas isso não no indivíduo, na seleção genética desses 6.000 anos, por um lado, 6... Sim, 10 segundos. Cara, já passou uma hora, eu nem vi. Pessoas, voltem, eu nem comecei ainda. Eu nem comecei ainda. Eu não... Ok, então, nós vamos falando aqui, quando cair o Thiago vai fazer outra, é isso? Não perde onde você parou, o ponto que você parou, não. Então, enquanto a gente acha os fios da meada, aí a gente está falando do processo de domesticação, de por que a domesticação nesses 6.000 anos, a gente já viu que 6.000 anos são evolutivamente poucos, mas em termos de pressão de seleção, se você consegue colocar uma geração de cavalo a cada 5 anos, por exemplo, na verdade deve ser até menos do que isso, mas se a gente botar 5 anos como média, você tem
1000 gerações de cavalo aí selecionados para serem bonzinhos e subservientes. Então, os cavalos têm essas duas coisas em paralelo. Por um lado, cada potro tem que ser domado do zero, porque ele só tem uma casquinha de domesticação e atrás dele estão os tais dos 59 milhões de anos de vida selvagem, mas ao mesmo tempo ele tem uma preponderância genética a ser um animal hierarquicamente submisso muito maior do que teria sua contraparte selvagem. Mesmo os mustangs têm isso, porque vocês sabem que obviamente não existem, mesmo os poucos taques que ainda existem na Mongólia são recriações de animais de cavalos ferais, ou seja, não existem mais verdadeiros cavalos selvagens no mundo. Todos os mustangs e brumbies e outras coisas que a gente tem por aí são, na verdade, cavalos ferais, descendentes há poucas gerações de cavalos domésticos. Muito bem, para a gente não alongar demais também, porque lógico que isso vai mais... A gente fica aqui até 5 da manhã e ninguém quer. Ninguém quer. Não duvida não, tá? Acho que conseguimos esclarecer um pouco a correlação entre ingestão de volumoso e movimento contínuo e vida em manada, vida em grupo, como é que essas três características compõem a essência do desejo de sobrevivência dos cavalos. Também vários aí se tocaram e fizeram pergunta no sentido de que o nosso típico modelo de confinamento, que é cocheira em isolamento, comendo concentrado e pouquinho volumoso. Na verdade, você está provocando um estresse, no sentido de medo de morrer, permanente nesses cavalos confinados. Não medo, talvez, no sentido mental, de cérebro, de percepção, mas de estresse evolutivo. Instintivo, porque instintivamente ele quer andar e passar na companhia de outros cavalos. Se você tira isso dele de maneira permanente e prolongada, você está criando estresse crônico. E toda vez que a gente fala estresse, a gente fala é um combinado de físico, fisiológico e mental. Porque nos animais as duas coisas são correlacionadas. Eu acho que um dos grandes exemplos disso, Tiago, é gastrite e úlcera. Que a gente sabe que gastrite e úlcera nos cavalos confinados, em regime prolongado de confinamento, varia entre 70% a 90%. Quais que são 90% nos jockey clubes e 70% nas hípicas de modelo confinado. Quais são as grandes coisas? Tal como no ser humano que tem úlcera. Dieta inadequada e estresse emocional. E nos cavalos as duas coisas são uma coisa só. Né? Falta de volumoso, de longe a coisa principal, no sentido de que, mas meu cavalo come feno. Tá, mas ele tem acesso ininterrupto a volumoso pelo menos 10 a 15 horas por dia? Entendeu? Isso que nós estamos falando. E isso aí gera estresse emocional. Não tenho feno, vou morrer. Não consigo andar, buscar feno, vou morrer. Não estou perto dos meus amiguinhos cavalinhos, vou morrer. O que eles fazem? Eles fazem dança do urso, caminham na baia, roem madeira, praticam aerofagia, ficam agressivos, tudo comportamento, compulsões comportamentais em grau maior ou menor, para compensar essas duas grandes necessidades. Quero andar e quero pastar. Quero andar e quero pastar.